A agricultura moderna nos deu o suprimento de alimentos mais seguro, mais acessível e mais abundante de toda a história da nossa espécie. Mas com nossa população global crescendo nas taxas atuais, alguns estimam que teremos que produzir mais alimentos nos próximos 30 anos do que produzimos em toda a história da humanidade. As maiores ameaças que nossa espécie enfrenta são mudanças climáticas, perda de biodiversidade e perda de solo. Só que tem um grupo de pessoas que pode nos salvar desse futuro: os agricultores. Então eu estou numa jornada para o futuro da nossa comida. Ah, isso é um milagre incrível! Para ver com meus próprios olhos o que as melhores e mais brilhantes mentes estão fazendo. Todo mundo quer uma solução. A solução é a própria natureza. Ajudando a superar essa crise iminente de segurança alimentar. Precisamos começar a pensar agora para resolver o problema que ainda vamos ter no futuro. Nossa pergunta mexeu com a sabedoria popular. Por que simplesmente não se livrar das vacas? E interrogou como nossas cadeias de suprimento de alimentos conseguem responder a eventos incomparáveis, como a pandemia da Covid-19. A tecnologia terá um papel extraordinário a desempenhar na cadeia alimentar. E estou muito animado com isso. Uau, olha isso! Então, o que eu quero saber é: se a gente pudesse repensar radicalmente como a gente trata a nossa terra, o que a gente cultiva e como a gente produz. E se a gente pudesse mudar não só o nosso sistema alimentar, mas todo o nosso planeta para melhor. Seguindo a comida. A Terra Prometida. Desta vez, estou indo para o nível do solo. Para a fonte da cadeia alimentar. Na terra, sob nossos pés. Mais de 90% da comida que alimenta humanos e animais depende do solo como sua base. Mas o solo agora está sob ameaça como nunca antes. Estima-se, em algumas pesquisas, que até 40% dos solos agrícolas estão se degradando de alguma forma. E esse número está só aumentando. São os primeiros 10 a 25 centímetros de solo que contém quase todos os nutrientes mais valiosos. Mas esse solo está à mercê dos elementos. Entre outras ameaças, ele pode ser fisicamente espalhado pelo vento, molhado ou ter seus nutrientes lixiviados. Porém, alguns agricultores estão tentando novos métodos radicais. Isso na esperança de não apenas interromper o declínio, mas até mesmo reverter os danos. Eu gostaria de cultivar com mais foco no que eu estou passando para a próxima geração. E fazer isso com a atitude de querer fazer algo bom para a terra. E algo bom para você e para sua família. O agricultor Jeff Oland está testando uma técnica chamada agricultura regenerativa. Eu estava cético no início, mas vi o que ela pode fazer e comprei a ideia desse tipo de agricultura. Em apenas uma safra, eu não acreditei no quanto a terra mudou, na estrutura do solo e na maneira como as lavouras reagiram na safra seguinte. Então, o que é agricultura regenerativa? A ideia é reabilitar o ecossistema de uma fazenda, melhorando assim a saúde do solo. Este é o foco. A aração ou revolvimento do solo é interrompida ou reduzida. A rotação de culturas é incentivada juntamente com o cultivo de diversas culturas de coberturas protetoras. Os produtos químicos agrícolas são reduzidos e o gado pode ser introduzido. Partes da fazenda do Jeff estavam tão ruins que ele não conseguia cultivar nada. Mas isso está mudando rapidamente. Se eu consigo aveia com essa qualidade, com menos interferências, então, bom, acho que eu estou entendendo o que fazer. Mas antes de você descartar isso por ser uma espécie de solução hippie exclusivamente para pequena escala, pensa de novo. Ela tem o apoio de um gigante mundial de alimentos. Ah, oi, Jeff. Oi, James. Jeff, que bom ver você. É bom ver você também, James. Jeff Harmon é o presidente e CEO da General Mills, uma empresa de alimentos de 17 bilhões de dólares e uma das mais antigas dos Estados Unidos.
Somos a primeira empresa a definir uma meta globalmente. Queremos ter uma agricultura regenerativa de 400 mil hectares até 2030. E o que queremos dizer com isso é que não achamos que seja suficiente sustentar a camada superficial do solo. Achamos que precisamos regenerá-la. Então, quando falamos sobre agricultura regenerativa, falamos sobre agricultura que regenera o solo, que ajuda a sequestrar o carbono e que também ajuda a manter a água e os nutrientes no solo. Por que é importante agora? Temos que agir agora. Quer dizer, o problema está bem na nossa frente. Quando você para pensar que 90% da camada superficial do solo vai degradar nos próximos 30 anos, precisamos agir agora. A General Mills tem fornecido mentores para agricultores como Jeff Holland para ajudá-los a mudar para as novas técnicas. Oi, Gabe. Como você está? Eu tô bem, e você? Bom te ver. Bom te ver também. Gabe Brown é um dos pioneiros da agricultura regenerativa. Em uma colher de chá cheia de solo saudável, há mais micro-organismos do que pessoas nesse planeta. Pense nisso, uma pequena colher de chá, ok? Mas quantos agricultores, fazendeiros ou jardineiros pensam nisso? Mas Gabe nem sempre foi um revolucionário. Quando ele começou a cultivar, ele confiou nas técnicas convencionais da fazenda da sua família. De 1995 a 98, perdemos toda a nossa colheita para o granizo. E em um ano perdemos para a seca. Então não tivemos safra por 4 anos. E então fui forçado a seguir o caminho regenerativo, por causa de alguns desastres naturais. Não foi um momento feliz. Digo às pessoas que Deus teve que me dar um tapa na cara 4 vezes, antes que eu percebesse, preciso fazer outra coisa. Agora ele quer passar sua experiência adiante. É incrível como em 2018 isso estaria embaixo d'água. Estávamos com problemas aqui e não conseguimos uma safra saudável. Um especialista recomendou uma safra inteira de cultura de cobertura. Culturas de cobertura como gramíneas e trevos, por exemplo, podem proteger a superfície do solo e adicionar nutrientes antes que a principal safra comercial seja plantada. Isso foi maravilhoso. O solo não estava sobrecarregado com água, então as plantações cresceram. É uma cultura de cobertura diversa de 14 espécies que você plantou em 2018. Ela cuidou do solo o suficiente para que você possa espalhar água por todo o perfil do solo. Você não tem aquela água acumulando na superfície do solo. Temos cerca de 45 agricultores com quem trabalhamos, juntamente com especialistas. Trabalhamos com esses agricultores para determinar que tipo de culturas de cobertura eles devem desenvolver. São eles que as plantam. Os agricultores aprendem melhor com outros agricultores. Eu sinto que os agricultores muitas vezes são, de forma muito injusta, culpados por uma proporção significativa das mudanças climáticas. Mas, de uma forma muito real, as primeiras pessoas a sentirem os efeitos das mudanças climáticas são os agricultores. Então tem um incentivo real para eles quererem mudar. E é emocionante ver eles considerarem isso. Tem sido muito melhor do que imaginamos. Eles têm todos os motivos para querer que isso funcione porque o clima está mudando muito. Eles veem mais chuva, mais seca, veem uma mistura e querem que o nosso solo seja resiliente, pelo menos tanto quanto o nosso. Veja como este solo está escuro. Isso é indicativo de solos com alto teor de carbono. Então, como queremos mitigar as mudanças climáticas, estamos retirando carbono da atmosfera. Você está aqui movendo ele para o solo. Isso é bom para todos nós. O objetivo é tentar imitar os ecossistemas naturais. Onde na natureza você vê um ecossistema sem animais, insetos, pássaros? Você não vê. Nós os removemos da paisagem na agricultura de produção hoje. E muitas vezes você ouve as pessoas dizerem: precisamos tirar os animais da terra. Essa é a pior coisa que podemos fazer pelos nossos solos. E se for a pior coisa que podemos fazer pelos nossos solos, também afeta negativamente a saúde humana. O que estamos descobrindo, à medida que integramos o gado de volta a essas fazendas, é que podemos levar a saúde do solo para o próximo nível. Sabe, todo mundo quer uma solução, por assim dizer. Bem, a solução é a própria natureza. Você acha que uma empresa pode fazer a diferença? Uma empresa, mesmo do tamanho da General Mills, é grande o suficiente para fazer diferença, mas não para fazer a diferença. O que estamos planejando é mostrar ao mundo que isso realmente pode funcionar. Então, é apenas o começo, mas é um bom começo para provar a teoria do Casey.
Muitas vezes, quando falamos sobre sustentabilidade e lucratividade, elas podem ser discutidas como se estivessem em desacordo. O que eu acho fascinante é quando as grandes empresas não estão necessariamente fazendo isso apenas como um exercício de marketing. Os consumidores desejam e talvez estejam dispostos a pagar, mas de uma maneira objetiva, chegando a um ponto na história do nosso planeta em que esses são investimentos. Se você quiser produzir trigo no futuro, você tem que se preocupar com a saúde do solo. As técnicas de agricultura regenerativa podem ser parte da solução. Mas existem algumas áreas do mundo onde o solo está tão danificado que foi efetivamente abandonado. E eu quero saber se essa tendência pode ser revertida, porque quando se trata do nosso solo, não estamos em terreno sólido. Estamos apresentando Voltamos a apresentar Eu estou numa jornada rumo ao futuro da nossa alimentação. E isso para descobrir o que os agricultores e cientistas estão fazendo para melhorar a segurança alimentar e proteger o nosso planeta. De volta ao nível do solo, eu vi como a agricultura regenerativa pode contribuir para a cura dos nossos solos tão degradados. Mas agora, eu quero saber se é possível reverter algumas das terras mais afetadas do nosso planeta. O solo é um recurso finito. Pode levar até 1000 anos para produzir apenas 2 centímetros de camada superficial. E em algumas partes do planeta, está sendo degradado a 100 vezes essa taxa. Mas na história da humanidade, isso não era tanto um problema. Porque se você degradasse o solo em uma área de terra, poderia simplesmente seguir em frente e cultivar em outras áreas de terra pela primeira vez. Mas à medida que a nossa população continua a crescer e o nosso planeta, é claro, permanece no mesmo tamanho, simplesmente não temos mais esse luxo. Nós temos que cuidar do solo que temos. Uma das regiões mais atingidas do mundo é a África subsaariana, com um solo que poderia sustentar as safras, que foi afetado em uma escala impressionante. Na África, cerca de 2/3 das terras agrícolas estão extremamente degradadas. Isso significa produtividade agrícola em declínio, menos renda para os agricultores. Também significa que os agricultores estão constantemente abandonando áreas onde a produtividade é lei e se mudando para terras virgens que podem produzir mais na agricultura. Mas isso é muito mais do que apenas um problema africano. Abraham, olha você, obrigado por vir. Obrigado por me receber. Abraham Tail é o secretário executivo da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação. Olha, se tem alguém que pode ajudar a gente a entender por que a degradação da Terra é um problema global, essa pessoa é você. Você poderia contar um pouco mais por que tudo isso está acontecendo? Bom, de acordo com a ciência mais recente, 1 em cada 4 hectares de terra livre de gelo no mundo está severamente degradado. E até 70% da nossa terra foi alterada por atividades humanas. Até 1,2 bilhão de pessoas no mundo foram diretamente afetadas pela degradação da terra. Metade da humanidade, mais de 3 bilhões de pessoas,
foram indiretamente afetadas, ou afetadas de alguma forma, pela degradação do solo. Esse é um desafio que precisamos trabalhar. Este é mais um problema em áreas específicas do mundo? É um fenômeno global. Não há continente no mundo hoje que seja poupado. A Europa poderia pensar que eles são menos afetados pela degradação do solo, que é verdade. Mas, de acordo com a ciência mais recente, até centenas de milhões de hectares de terra na Europa também serão afetados até 2050. A África é provavelmente o maior continente em termos de quantidade de terra afetada pela degradação da terra. Mas se você for para a Ásia, por causa do tamanho da população, terá mais pessoas na Ásia afetadas pela degradação da terra do que em qualquer outro lugar no mundo. Então não há continente no mundo que seja poupado. A boa notícia é que há soluções. Ainda estamos em uma situação em que podemos reverter. Eu estou a caminho de ver com meus próprios olhos uma dessas soluções potenciais que podem ser usadas em todo o mundo. Se você olhar para ela de um avião, é um oásis de verde em um mar de terras agrícolas. Eu estou caminhando na linha da fronteira aqui. Essas são terras agrícolas convencionais e diretamente do outro lado você é fechado em um túnel de floresta. Mas olha só, também são terras agrícolas. Na verdade, produzem uma grande quantidade de alimentos. A família Wolff foi uma das primeiras no Reino Unido a adotar essa técnica de cultivo radicalmente diferente chamada agrosilvicultura. E aí, tudo bem? É bom te ver, bem-vindo. Deixa só eu dar a escada para eles. É a maior escada do mundo, hein? A segunda geração de agricultores, David Wolff e sua família, continua um trabalho inovador que começou há 25 anos. Fala sobre a agrosilvicultura. Bom, isso foi criado pelos meus pais nos anos 90, como uma combinação de linhas de árvores e plantações entre elas. Mas as próprias árvores são plantações, então este é um tipo de sistema agrícola completo, onde há cereais, vegetais crescendo entre as árvores, como você está vendo aqui com maçãs, ameixas, peras, marmelos, nozes, cerejas. Uma gama de coisas, todos agindo entre si e restaurando simbioticamente o solo. É um sistema maravilhoso. Algumas análises recentes demonstraram que esse sistema pode reduzir as taxas de erosão do solo em 50% em comparação com as terras dedicadas à monocultura. Uma das primeiras coisas que você nota é o efeito quebra-vento aqui. Se fosse um campo de trigo recentemente arado, haveria muito vento. Não temos erosão do solo aqui porque é um sistema muito próximo. Você não tem vento. Temos árvores que estão perdendo folhas, temos uma camada orgânica vibrante que tem uma mistura de trevo que lavramos periodicamente. Todo o sistema é projetado para melhorar a saúde do solo. Vamos dar uma olhada nos marmelos. É minha fruta favorita e é tão rara de encontrar no Reino Unido. As raízes das árvores chegam abaixo das dos cereais ou vegetais, o que significa que você pode obter melhor infiltração de água e mais safras no mesmo local. Como é o rendimento dessa policultura em comparação com o sistema convencional? É muito mais produtivo. Em vez de ter só uma safra de trigo ou maçã, temos as duas. Isso não é incrível? Então, até certo ponto, ela imita como funcionam os ecossistemas naturais, não é? É. Bom, então o que estamos vendo hoje é em pequena escala, mas as ideias que estão sendo pioneiras aqui podem ter um enorme impacto internacional. E é exatamente o que está acontecendo na África. O reflorestamento da África é um projeto subsaariano ambicioso financiado pela União Europeia, com sistemas agroflorestais em seu cerne. Eles pretendem ajudar 500 mil famílias a restaurar 1 milhão de hectares de terras agrícolas até 2022. O reflorestamento da África é um programa que busca abordar todos os problemas de degradação da terra. O continente africano tem grandes áreas áridas e semiáridas. E nessas áreas, você vai ver apenas pequenos arbustos que não parecem se transformar em árvores. E eu digo a vocês que há um potencial muito grande em converter esses arbustos, ou mesmo tocos, em árvores. O projeto está sendo executado em 8 países da África subsaariana. Samuel Ondiek Sana é um pequeno agricultor em Ogongo e faz parte do esquema há 3 anos. Quando eu vim para a minha fazenda, ela estava vazia, ela estava deserta.
degradada. Muitos problemas na minha fazenda. Aí eu disse, não, devo mudar esta fazenda. A habilidade está em mim. Eu abracei a questão do plantio de árvores. Uma das árvores que foram muito úteis para mim foram as caliandras. A caliandra tem muitos usos, muitos. Depois de plantar caliandras nas fronteiras da sua fazenda, Samuel notou grandes mudanças em seu solo. A caliandra trouxe nitrogênio para o solo. Ela adiciona fertilidade. Também ajuda na erosão do solo. Ela retém a água corrente e fornece comida aos meus animais. É muito importante para a minha fazenda. Não há dúvida do papel da agrosilvicultura, porque ela desempenha um papel crítico no sistema de cultivo. As árvores são feitas de carbono. Então, quando você corta uma árvore e você queima ela, você, na verdade, libera esse carbono na atmosfera. Mas é aqui que o plantio de árvores se torna um cenário onde todo mundo ganha. Porque você tem mais carbono subtraído da atmosfera para formar essa árvore por meio da fotossíntese. Então, todas as árvores que estão crescendo estão pegando carbono da atmosfera e convertendo nessa biomassa em que estão se tornando. É extremamente crítico para a mudança climática. Bom dia. Bom dia, Samuel. Como você está? Tudo bem? Estou bem, obrigado. Samuel é agora uma figura importante em sua comunidade, treinando outras pessoas em métodos de agrosilvicultura e da regeneração natural para proteger o solo. Senhoras e senhores, a forma como fiz isso na minha fazenda abordou a questão da erosão do solo ao máximo. Só por causa das árvores que vocês estão vendo aqui. Se olharem para minha fazenda, há muita integração. Tem 85 mangueiras. O que eu tenho aqui são 100 bananeiras. Um cacho de banana eu vendo por 800. Quando você completa tudo isso, isso é dinheiro. Quando os agricultores começam a procurar outros agricultores para vir e se envolver em termos de como podemos tornar nossos sistemas agrícolas mais produtivos, mais seguros, mais resilientes, isso mostra que há uma grande necessidade, uma sede de conhecimento. Eu tenho uma verdadeira sensação de esperança. Olha, é fácil não considerar o solo importante. As pessoas literalmente o chamam de sujeira. Mas, apesar de todos os campos importantes do avanço humano, ainda contamos com uma camada de 15 centímetros superficial de solo e com o fato de que chove para toda a civilização. Então, para mim, é muito reconfortante descobrir que fazendeiros de todo o mundo estão trabalhando nisso. E muitas vezes bem a tempo. No próximo episódio, eu vou dos campos para a cidade. Se você acredita nas visões mais otimistas, uma cobertura como essa seria completamente transformada. Conforme nossas populações urbanas aumentam, podemos trazer as fazendas para mais perto de casa? Devemos ter uma distância menor entre os locais onde plantamos e os locais onde consumimos. E aprender a plantar de uma forma muito diferente. Eu acredito que esta fazenda vai mudar o mundo.